Olá pessoal, sejam todos bem-vindos da nossa aula de hoje, que é o que um profissional de vendas precisa para transformar afirmações em fatos e vender muito mais. Meu nome é Lenice, eu ajudo vendedores de máquinas e implementos agrícolas a fecharem mais vendas já no seu primeiro mês de visitas. Já que estamos falando de vendas, o que é vendas? Vendas é você motivar o seu cliente a comprar aquilo que ele deseja. E como descobrimos qual é o motivo dominante pela compra do cliente? Nos anos 60, Abraham Maslow ele desenvolveu uma visão das necessidades humanas. Ele denominava como a hierarquia das necessidades e elas são usadas até hoje. Ele acreditava que as pessoas tinham necessidades fundamentais que precisavam ser satisfeitas. E com essa descoberta que ele fez e que nós usamos até hoje, ela é fundamental para a gente conseguir personalizar a nossa forma de abordagem e com isso descobrir o motivo dominante da compra do cliente. Por exemplo, como será essa abordagem? Se você for vender uma máquina para um cliente que ele só está pensando no conforto próprio porque ele mesmo vai utilizar a máquina, você vai tratar de forma diferente de um cliente que é técnico, que você precisa aprofundar muito mais nas especificidades, por exemplo. Então, quando você descobre essa parte o motivo dominante da compra, você consegue fazer uma abordagem mais assertiva. E o Maslow, ele colocou como uma pirâmide essa parte das necessidades de compra, né, de satisfação humana. Na parte basal vem a questão da sobrevivência, necessidade de conseguir o básico, ou medo de perder o que já tem, né? Ou então, se ele não ter aquele produto, ele vai ter complicações. Um exemplo disso é, digamos que o seu cliente está com um trator no plantio ou na colheita e o trator quebrou. Ele precisa de uma peça que é original e essa peça é mais cara, mas ele precisa daquela peça naquele momento. Então, com certeza, ele vai comprar essa peça. E tem também, né, o motivo que é por segurança, que a compra ela é feita de maneira mais preventiva. Eu já sei quais são as peças que é rotineiramente, né, peças de manutenção que precisam ser trocadas a cada tantas horas de uso, você precisa substituir. Então eu já compro essas peças e já guardo ela para quando precisar, né, eu deixo no estoque. E uma outra parte, né, de motivo de compra é a questão de aquisição. Nessa, o comprador ele compra simplesmente pelo fato de comprar. Tipo, o cliente faz uma cotação para planejar a troca de um maquinário para a próxima safra, ou daqui a 2 anos, 3 anos. É aquele cliente que ele não quer ficar com o maquinário velho. Então ele já programa para quando vai trocar esse equipamento, que é o que nós chamamos de aquisição. E tem também por importância, que são aqueles clientes que têm a necessidade de se sentir importante. Quem não tem um cliente assim, né? Ele quer ter poder, quer ter prestígio, né? E essas pessoas, elas compram às vezes até mesmo sem ter a condição financeira naquele momento para aquela compra. Por exemplo, o cliente compra um trator só porque o seu vizinho comprou. Tem clientes que a gente fala assim, ó, você quer vender uma máquina para ele, vende uma para o vizinho primeiro que você fecha uma venda com ele também.
Tem clientes que são assim, né? Questão de importância, eles querem se sentir importante. E no topo dessa pirâmide, né, tem a questão da autorrealização, que a compra, para eles, mostra poder pelo status, para massagear o ego. Por exemplo, uma determinada concessionária de marca mais famosa lança uma colheitadeira. E esse cliente ele compra porque ele quer ser o primeiro da região a ter essa colheitadeira. E ele ainda quer sair nas fotos e quer sair no jornal da fábrica, do concessionário, porque ele quer se sentir importante, ele quer massagear o seu ego. Então esse é o autorrealização. E existe um modelo de questionário que permite, né, facilita a vida do vendedor descobrir essas áreas de interesse do seu cliente. Por exemplo, nesse questionário você vai identificar o principal ponto de interesse do cliente, qual é o critério da compra do cliente, qual é o motivo dominante da compra e outras considerações, vai que ele também tem seus outros motivos, né? E também é preciso entender que existe tipos de compradores com visões bem diferentes. Por exemplo, um comprador que ele é financeiro, qual é o foco dele? O foco principal é preço. Então você vai ter que saber lidar com o preço nesse momento de fazer abordagem com esse cliente. E tem o cliente que ele visão dele é executivo. E qual é o foco principal dele? É o ROI, é o retorno do investimento. Então, se você vai oferecer uma máquina para ele, que ele sabe que quando ele quiser vender essa máquina mais para frente, essa máquina já vai ter desvalorizado bruscamente, porque vocês sabem que existem marcas mais caras, mas que depois, se você for vender ela, você consegue um preço bom ainda. Já tem marcas que para você conseguir vender ela como seminovas dá muito mais trabalho e desvaloriza muito mais no mercado. Então, um cliente, por exemplo, que tem essa visão do executivo, ele observa esses detalhes. Então, a forma de abordagem é um pouco mais diferente também. E tem também o comprador que ele é usuário. Então, o que ele está pensando? Ele está pensando na praticidade, ele está pensando no conforto, ele está pensando na questão do manuseio, da durabilidade. E se você for passar muitas informações de tecnologia e coisa rara, pode ser que ele até se assuste, ele pode achar que ele não vai dar conta de usar tudo aquilo, que vai ter problemas. Então, foco dele é um foco de um técnico, por exemplo, já é outro. E já que a gente está falando também no caso do comprador técnico, o foco principal dele são as especificações. Então você fala assim, essa máquina oferece um sistema de rastreabilidade, você vai conseguir acompanhar essa máquina em tempo real, onde ela está, qual é a média que está fazendo de consumo de combustível, você consegue ver no aplicativo qual foi o horário que essa máquina foi ligada, se está trabalhando em marcha lenta. Nossa, isso para ele vai brilhar os olhos, mas dependendo do cliente não é tão atrativo. Então vocês vão descobrindo essa parte com esse questionário. Outra coisa também, você precisa descobrir qual é a situação atual do seu cliente. E essas questões, né, essas perguntas que vocês vão fazer para os seus clientes para descobrir essas coisas, ela ajuda a determinar essa situação do comprador, né, do seu cliente. E se existe também outras pessoas que influenciam na compra. Isso é muito importante. Às vezes você vai lá e conversa, explica, passa uma neurona explicando para o cliente sobre um determinado produto. Mas quem tem o poder de compra não é ele, é o sócio.
Então você precisa conhecer também a pessoa que influencia no poder de compra ou que tem realmente a decisão de compra. Senão você vai explicar só para um, ele vai lá e explica para o seu sócio, mas ele não explica com detalhes, igual você falou. Você não conhecendo ele, você não vai saber qual o tipo de cliente para você usar a abordagem correta, se ele é do tipo econômico, se ele é técnico, né, se ele é do tipo que vai se importar com a questão do retorno do investimento. Então, você não vai ter uma abordagem precisa com esse cliente se você não conhece o perfil dele. E se você deixar que aquele cliente vai explicar para o outro só com a forma que você falou, pode ser que ele não fale assim tão bem e você acaba perdendo a venda. Então é necessário que você esteja falando com as duas pessoas e principalmente quem tem o poder da compra. E como é que são essas questões, essas perguntas, Helenice? Um exemplo que vocês podem usar. Qual a sua atividade principal? Ele é um produtor rural, sim, mas ele planta mais de quê? É soja, milho, feijão, algodão. Então, qual é a atividade principal? E por que isso importa para vocês? Porque vocês vão saber com relação à questão de máquina. Por exemplo, se um cliente diz que ele cultiva algodão, eu já sei que ele tem um poder bem superior com relação a compras de máquinas do que quem tem só soja. Porque a cultura do algodão exige mais maquinário, né? Preparação de solo, tudo exige mais. Outra questão que vocês podem perguntar: qual é o tamanho da área? E isso já influencia também na quantidade de máquinas. Vocês podem perguntar quantas máquinas eles têm, se no momento atual aquelas máquinas atendem. E quando você pergunta qual o tamanho da sua área, você já vai fazer uma análise se realmente aquelas máquinas estão trabalhando folgadas ou se ela está esgoelada, né, como a gente costuma dizer, que está trabalhando no limite. E qualquer imprevisto que acontecer, ele vai atrasar o seu plantio ou a sua colheita. Outra coisa, se possui sócios, você está negociando com o cliente, é importante se ele perguntar se ele possui sócio. Se ele disser que sim, você vai ter que falar com as duas pessoas. A chance de você conseguir fechar uma venda é muito mais fácil assim. Outra coisa, se ele possui mais de uma propriedade, e que se caso ele tiver mais de uma propriedade, também perguntar qual é a distância entre elas. Porque se for uma fazenda próxima da outra, você já sabe que ele pode utilizar o maquinário, quando não estiver trabalhando em uma fazenda, levar para outra e fazer o serviço. Mas se for muito distante, você vai falar: opa, ele não tem como carregar esse maquinário tudo para lá e depois trazer para cá. Então ele vai precisar de maquinário lá e vai precisar de maquinário aqui. E perguntar também como é hoje a sua frota de máquinas, né? Justamente para saber se ele tem máquinas que já são muito velhas, que já precisam ser substituídas, se o que ele tem são maquinários já novos, que ele renovou a frota há pouco tempo, que aí você não vai conseguir fechar tantas vendas lá. Então você já vai estudando aquele ambiente. E você precisa descobrir também do seu cliente como deveria ser. Essa é uma questão bem interessante também. E quais metas e objetivos, né, que ele pretende. Quando você faz essas perguntas, né, para o seu cliente, você vai descobrir o que o cliente ele visualiza como sendo situação ideal para ele, né, a situação ideal para o problema dele. Ou seja, nós precisamos descobrir o que o cliente gostaria de ter e não tem. Resumindo, é isso.
Você vai fazer as perguntas para saber o que o cliente gostaria de ter e não tem. Uns exemplos de questões que vocês poderiam usar para ele é tipo assim: como deveria ser? Como deveria ser o tamanho do trator que você precisa? Como deveria ser a disponibilidade de máquinas no seu plantio? Como deveria ser a disponibilidade da máquina na sua colheita? Aí vai pensar: eu ia conseguir terminar meu plantio mais cedo, ou eu ia conseguir terminar meu plantio dentro do prazo certo, eu iria conseguir programar minha colheita para fazer dentro do prazo certo. E como deveria ser se você tivesse um trator a mais? Nossa, aí eu ia trabalhar mais folgado. Daí se o meu trator quebrasse, eu ia ter um de reserva, não ia passar aperto. E como deveria ser se as suas máquinas tivessem um sistema de rastreabilidade para acompanhar a operação via aplicativo de celular de onde você estivesse? Nossa, isso seria um sonho, né? Isso seria bom demais. Então, assim, essas perguntas é que vai fazer com que você vai elevando o desejo do seu cliente. E depois você precisa descobrir se existem barreiras. E quando você já descobre essas questões e se existem barreiras, onde você já vai descobrir também possíveis objeções de compra. Quais exemplos de pergunta que você poderia fazer para saber, né, se tem barreiras? Fulano de tal, seu João, o que te impede de fazer a aquisição dessa máquina? Você pergunta para ele: como deveria ser se você tivesse um trator a mais? Nossa, seria muito bom. E o que te impede de fazer a aquisição dessa máquina? O que te impede de fazer a aquisição de um trator a mais e trabalhar com folga? E aí você também começa a descobrir as objeções do seu cliente. E aí você vai ter também o retorno desse cliente com essas perguntas, né? O impacto sobre o seu cliente. Essas perguntas sobre o retorno nos ajudam para esclarecer os benefícios que o seu cliente e a sua empresa terão com essas soluções que você está propondo, né? E o mais importante é que com as respostas dessas perguntas a gente consegue também perceber dele qual é o motivo dominante da compra. Exemplo de questões que vai dar impacto, né, de impacto sobre o cliente. O que vai ser para você quando conseguir uma maior produtividade? Olha, aí ele já começa a pensar lá na frente. Nossa, maior produtividade, vou ter um dinheirinho a mais, vou conseguir comprar mais maquinário, vou conseguir pagar as máquinas que eu comprei financiadas, eu vou conseguir fazer mais viagens, né, com a minha família. Enfim, já passa um monte de coisa na cabeça dele só com essa pergunta. Outra coisa: o que vai ser para você quando você conseguir uma máquina maior? Nossa, vou conseguir fazer o meu preparo de solo melhor, vou conseguir fazer um plantio melhor, mais rápido, né? Já passa na cabeça dele. E o que vai ser para você com a aquisição de mais uma propriedade? De repente é o desejo dele, é o sonho dele. Nossa, mais uma propriedade, eu ia poder plantar mais, produzir mais, conseguir mais financiamentos com mais áreas, né? Aí vem também o que o Senhor o que vai ser, né, para você quando adquirir os implementos que você já está tanto tempo pesquisando, tentando comprar. O que vai ser quando conseguir mais economia de combustível? Digamos que você sabe que ele está trabalhando com o trator lá no limite
o trator, quando ele trabalha forçado, ele consome mais combustível. Isso é normal. Então, você já pode dar uma cutucadinha nesse ponto, né? O que vai ser quando você conseguir aquele equipamento e ter mais economia? Essas palavras brilham nos olhos deles, mais economia, mais produtividade, enfim, são palavras que quando vocês perguntam para o cliente, você tende a fazer com que ele sonhe, né, em conseguir isso, ele poder conseguir isso. Com tudo isso, pessoal, com base nas pesquisas que eu estou falando, você será capaz de criar valor para o seu cliente. Por exemplo, todas essas perguntas que você fez, você colheu várias informações de como é que é o atual, aí você, por exemplo, você descobriu que ele está plantando com um trator pequeno, o plantio dele está saindo demorado, em consequência disso, a colheita dele vai sair mais tarde. A nossa região, isso influencia muito na produtividade, porque 6 meses chove e 6 meses de seca. Então, se ele plantar fora da janela de plantio, como a gente chama, e tiver 1 ou 2 chuvas a menos no ciclo, ele já tem uma queda de produtividade certa. E quando você descobre esses pontos, aqui na minha região a gente sabe, se plantou muito cedo e pegou o veranico, que é aquele intervalo mais comprido, né, que não chove, você perde produtividade. Se é muito tardio e falta chuva, você perde produtividade. Então, o plantio e a colheita precisam ser muito bem escalonado para você conseguir ter uma maior produtividade. E você descobrindo esses pontos do cliente, você pode formular umas perguntas assim. Por exemplo, você chega lá para o seu cliente: João, senhor João, baseado no que o senhor me disse, eu acredito que o trator de 230 cavalos vai resolver o seu problema. E foca nessa palavra, vai resolver o seu problema. Enfatiza que ele vai perceber que é um problema que ele tem e você vai chegar com a solução. O seu problema do atraso do plantio. Outro exemplo, digamos que o seu cliente está lá com problema de consumo de combustível. Você vai falar: senhor João, temos um trator aqui da série XYZ, não sei qual marca você trabalha, que tem baixo consumo de combustível. E o senhor precisa para resolver o seu problema. É o que o senhor precisa para resolver o seu problema. Reduzir o seu alto consumo de combustível, você tem que focar isso também, que ele está com um alto consumo de combustível, que é um problema que ele tem. E você vai poder economizar mais. Já pensou, seu João? E também, gente, é fundamental que você também apresente evidências. Informar qual cliente que já tem e que está satisfeito. Vou te dar aqui mais um exemplo. Senhor João, baseado no que o senhor me disse, eu acredito que um trator de 230 cavalos vai resolver o seu problema com relação ao atraso no plantio e ainda o senhor vai ter mais economia de combustível. O fato é que o seu vizinho comprou um trator desse e ele faz as contas e só pelo fato dele conseguir plantar no momento certo aumentou a produtividade. E esse trator já se paga o investimento em uma única safra. Sabe por quê, seu João? Porque ele fez as contas do que ele perde em sacas de soja por fazer o plantio da forma errada. Ele fez as contas e ele compraria um trator à vista, só com que ele acabou produzindo a mais. É interessante, pessoal, vocês colherem essas informações de seus clientes, essas evidências. Caso vocês venderam uma máquina para o seu cliente
e ele está satisfeito com isso, com a economia de combustível, que ele está satisfeito com o aumento da produtividade, colhe uma evidência dessa, pergunta para ele se pode fazer um vídeo dele falando. Tem alguns clientes que gostam disso, eles gostam, eles colaboram com isso. Então, isso é valioso para o seu negócio, ter evidência do que você está fazendo, do que você está falando. Pessoal, com tudo isso também que eu estou falando agora para vocês, até aqui, se você for fazer suas visitas e também não levar com vocês a sua caixa de ferramentas, de nada vai adiantar. Mas, Helenice, eu sou vendedor, eu sou mecânico, eu não tenho caixa de ferramentas. Então eu vou apresentar para vocês qual é a caixa de ferramenta que um profissional de vendas precisa para transformar afirmações em fatos e, principalmente, vender muito mais. Na sua caixa de ferramentas nunca pode faltar, gente, conhecer antecipadamente o seu cliente. Você não pode chegar lá sem fazer uma pesquisa antes sobre o seu cliente, principalmente questões sobre ele, qual é o negócio dele, principalmente. E ter também informações sobre os seus produtos. Você precisa conhecer os seus produtos, porque quando o cliente fazer perguntas para você sobre os seus produtos e você disser que não sabe, qual a credibilidade que você vai passar para ele? Estuda os catálogos, os informativos, não só as suas, como os concorrentes também. Tenha um catálogo dos seus produtos. Às vezes você fala do produto, mas o cliente quer ver, ele quer ler, ele quer ver a foto. Eu sei que depois de pandemia acabou não tendo muito, usar muito catálogo, né? A gente usava muito catálogo antes e hoje virou mais digital. Então já baixa no seu celular os catálogos de todos os equipamentos que você vende. E quando você for apresentar para o seu cliente, manda no WhatsApp dele o catálogo. E assim, se ele te fazer perguntas sobre o seu produto e você não saber, não é feio você dizer que não sabe. Você tem o catálogo, você vai lá e olha, mas não passa informação errada. Se você não sabe, não fala errado, porque você só se queima com isso. Outra coisa também que é interessante vocês terem com vocês na sua caixa de ferramenta é uns comparativos das máquinas. Às vezes você consegue ver, você vende um trator X e está vendo um outro trator lá trabalhando que eles são similares. Então faz um vídeo. Aquele trator está puxando aquela grade, mas está no limite, está rasgado. O outro está puxando com mais folga, a velocidade constante. Faz uns vídeos desses comparativos. E pede também o relatório do consumo de combustível. Esse trator está fazendo o mesmo trabalho que esse, mas esse aqui está consumindo muito mais combustível do que esse. Olha, você tem uma informação dessa, é valiosa também. Principalmente agora também, né, com os combustíveis, os preços muito caros. Outra coisa, gente, tenha na sua caixa de ferramenta um bloco de pedido, talão de pedido ou um notebook para fazer pedido, mas tenha. Eu já acompanhei casos de vendedor chegar e o cliente querer comprar, o cliente, eu estou precisando disso, eu quero isso, e ele não tem como nem fazer o pedido de venda naquele momento. E isso é perigoso, porque se você não pode fazer naquele momento, você virou as costas, seu concorrente pode entrar lá e ele comprar. Outra coisa também, parece besteira, mas às vezes você fala assim, ele tá lá, vamos fechar essa compra assim, 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 o cliente tá meio inseguro e tal, você pode falar assim, vamos fazer um pedido aqui, sem compromisso.
para segurar essa condição especial para você. Eu seguro esse pedido aqui por tantos dias, você vê lá com o seu gerente até quantos dias você pode segurar. E assim, quando o cliente assina aquele pedido, isso é importante para ele. Às vezes, aquela assinatura ali que para você pode dizer foi sem compromisso, para ele não é. Ele respeita muito essa questão de um pedido assinado. Aí você virou as costas e chegou ao concorrente. Aí ele falou, olha, eu já assinei o pedido, felizmente. E quando ele falou, eu já assinei o pedido, ele não vai mais nem ouvir as informações do concorrente. Então, fazer um pedido de compra, segurar ali naquele instante é bem importante. A gente sabe que muitos pedidos de compra não chegam adiante, né? Por exemplo, ele fez o pedido de compra, mas ele vai financiar. Aí o financiamento não deu certo, aquele pedido será cancelado. Mas tudo começa por um pedido. Se não tiver um pedido de venda, não vai ter uma máquina faturada, não é mesmo? Então, pense nisso também. Telefone celular, canetas. Gente, tem vendedor que não leva caneta. Não tem nem como anotar alguma coisa, às vezes o cliente fala. E outra, é muito importante você ter o seu caderno, porque quando você foi lá naquele cliente, você conversou com ele, quando você sai, anota no caderno um resuminho do que foi feito lá, do que vocês conversaram, um resuminho do que o cliente tem. Coloca lá, cliente adquiriu máquina tal, ou o cliente está com máquinas já mais antigas, tal e tal, que você já vai conseguir também saber que mais um tempinho aí você vai conseguir trocar esses equipamentos dele. Então anota essas informações, porque vocês esquecem. E quando você voltar naquele mesmo cliente, volta lá no seu caderno, dá uma olhada. Eu falei com ele da outra vez sobre isso, isso e isso. Vou ver se ele ainda está com esse problema. Já leva uma solução para ele também. Depoimentos de outros clientes também sobre o seu produto. Se você tiver, sempre esteja contigo. Coloca numa pastinha no seu celular. Na hora que você precisar, você vai lá e mostra. Não jogado lá na sua galeria que você precisa ficar correndo o dedo para achar e às vezes nem acha. E o cliente perde a paciência e nem vê. Então deixa tudo mais fácil. E uns vídeos comparativos das marcas, se vocês tiverem também, é bem interessante, tá? E tamanho da área do cliente, né, que ele produz, se ele faz 2 safras anuais ou não, já anota essas informações também, porque o dia que ele precisar fazer um financiamento, você passar essas informações para o financeiro já ajuda para autorizar uma compra, um financiamento. Olha, o cliente ele faz 2 safras anuais, é diferente de quem faz só uma. E também ter um relatório prévio sobre o cliente, das últimas compras, quais foram as últimas compras dele, quais foram as marcas que ele comprou, né? É bem interessante também você ter essas informações. Criando um resumo de valores. Lembre-se que o comprador quer que o seu principal interesse, qual é o motivo dominante da compra. Então, pessoal, dito tudo isso, eu desejo sucesso para vocês. E precisando de alguma coisa, manda aí nos comentários, que o que eu puder ajudar, estou à disposição. Abraço, tchau, tchau.